Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, senhores autarcas, meus colegas, senhores representantes das fundações e também da sociedade civil do Porto, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Tenho dito muitas vezes que, num tempo em que nós todos vivemos entre a angústia, a incerteza, mas a natural esperança que todos nós temos em que as crises que temos vivido possam um dia ser ultrapassados, temos todos nós a consciência que, num primeiro tempo, até que uma eventual recuperação chegue até aos nossos cidadãos, vai passar muito e muito tempo. Temos também presente, e tenho dito muitas vezes, e não é de agora, que aquilo que representa a solidariedade social e a coesão é, acima de tudo, um bem civilizacional da Europa. E, portanto, é uma coisa que faz parte, que faz parte daquilo que, apesar de tudo, nos diferencia positivamente relativamente ao resto do mundo. Se nós deixarmos que isto desapareça, nós deixaremos de ter qualquer vantagem. Acresce ainda que não acredito que uma sociedade seja verdadeiramente livre se as pessoas não tiverem acesso a condições mínimas de subsistência, mas mais do que de subsistência, também da esperança de que eu falei no princípio. E isso, como nós sabemos, já não pode ser feito apenas pelo Estado. Nós todos acreditamos que o Estado o podia fazer, que o podia fazer redistribuindo os nossos impostos e fazendo com que esses impostos, o resultado desses nossos impostos, chegasse àqueles que mais precisavam. Verificamos, e isto não é nenhuma análise ideológica, é uma mera constatação que isso neste momento não é possível, já não é possível. Isso obriga exatamente a uma nova engenharia social, obriga a que nós encontremos novas formas, naturalmente sem deixarmos que o Estado se abstenha de participar naquilo que é o esforço de coesão e de redistribuição. Precisamos naturalmente de envolver aqueles parceiros que o Estado muitas vezes ignorou por considerar que eles já não eram precisos. E aí o papel das misericórdias é o papel fundamental. Por uma razão histórica, mas também por uma razão da realidade presente, daquilo que elas representam para todos nós. E associado a isto, naturalmente, é muito importante que as universidades, as grandes instituições da sociedade civil e também o meio empresarial se associem a este esforço. Quando tenho falado em rede, isto é precisamente a rede de que tantas vezes tenho falado. Esta rede é uma rede que vai depender naturalmente da nossa solidariedade, mas também da nossa capacidade de, para aqui, encaminharmos aquilo que são os recursos que temos. No caso dos municípios, como sabem, os recursos são escassos, mas é preciso sermos ágeis, é preciso, acima de tudo, utilizarmos esses recursos para a construção de parcerias. E aí, mais uma vez eu digo, as misericórdias são fundamentais, o Estado tem um papel importante porque não pode subitamente desinvestir e deixar que sejamos nós apenas os municípios ou a sociedade civil a resolver este problema. E depois há o grande papel das empresas, em que eu acredito muito. Num mundo que nós pretendemos melhor, as empresas têm a obrigação, mas também têm o interesse de colaborarem neste esforço. Hoje, nos países mais avançados, e eu gostaria muito que nós, dentro de muito poucos anos, nesse aspecto, fôssemos olhados como um dos países mais avançados, as empresas não só reconhecem a importância desse esforço, como mais do que isso, reconhecem que esse esforço é muito rapidamente recompensado pelos consumidores e pelos mercados. O escrutínio a que as empresas hoje estão sujeitas obriga as empresas não apenas a terem qualidade, a tratarem bem os seus trabalhadores, a fazerem formação, mas também a saberem assumir a responsabilidade social. E, portanto, quando eu vejo aqui algumas das empresas mais importantes do Norte, e alguns, nomeadamente as suas associações também, isso dá-me razão para acreditar. Julgo que falo em nome de todos os autarcas aqui presentes, nós seremos muitas vezes aqueles que, por um lado, estamos em contacto direto com as populações, que sabemos muitas vezes as dificuldades, mas nós também não conseguimos muitas vezes identificar as necessidades mais urgentes, mais prementes. É aí exatamente que este tipo de intervenção pode funcionar e, portanto, queria deixar aqui, acima de tudo, uma palavra de esperança, uma palavra de agradecimento, dizer ao Sr. Provedor, ao meu amigo António Tavares e também ao Sr. Provedor, ao meu amigo Pedro Santana Lopes, que pela parte
do município do Porto, podem contar com todo o nosso apoio. Nós também vamos precisar do vosso apoio, naturalmente, porque era a nossa grande aposta, esta é a razão fundamental pela qual eu me candidatei à Câmara Municipal do Porto. Esta é a minha principal responsabilidade. Muito obrigado.